A BBC revelou recentemente a sua lista das 100 mulheres mais influentes e inspiradoras em 2020. Nomes como Sanna Marin, primeira-ministra da Finlândia, Sarah Gilbert, investigadora que lidera o desenvolvimento da vacina contra o coronavírus da Universidade de Oxford, ou Jane Fonda, atriz e ativista climática, compõem uma lista que destaca mulheres que promovem a mudança e fazem a diferença nestes tempos turbulentos. Num ano que tanto exigiu das mulheres, obrigando-as a tantos sacrifícios e a colocarem-se em último lugar em prol dos outros, o tributo surge na forma do primeiro lugar da lista, deixado em branco, em sinal de reconhecimento pelo seu trabalho e em memória das que perderam a vida enquanto ajudavam os outros. As mulheres de todo o mundo estão a elevar a sua voz, a sua influência, o seu poder, numa marcha que expõe desigualdade, injustiça, opressão, violência, discriminação, pobreza, crise climática, movidas pelo sonho de um mundo melhor. Olá, Ellen! Olá, Billy! Eu vi esta lista. Marchamos, claro. Marchamos. No outro dia dizia a um amigo, bom, deixa-me ir ali editar o meu podcast feminista. O quê? Tu tens um podcast feminista? Sim, como forma de resistência contra o patriarcado. Eu achei a iniciativa da BBC espetacular, portanto, as 100 mulheres mais influentes do ano 2020. Como sempre, gostaria de ter visto alguma mulher portuguesa, e foi com pena que não vi, e temos nomes para apontar, não é? Mas sim. Pronto. Mas de qualquer forma, o que eu queria sublinhar é que logo em primeiro lugar está o Unsung Hero, ou no caso, a heroína não cantada. Essa tradução literal. Adoraste, não é? Não é? A tradução livre é maravilhosa. Sim, mas é uma homenagem bonita, não é? Deixa-nos aqui com uma lágrima no canto do olho. Eu não estou a chorar, tu estás a chorar. Eu não estou a chorar. Tu estás a chorar? Eu não estou a chorar. Not crying. Not crying. You are crying. You're crying. Não, eu achei mesmo muito bonito também. Acho a iniciativa... Não sei há quanto tempo é que a BBC fará esta lista de 100 mulheres, mas acho que, mesmo que tenha começado há 20 anos, já começou tarde. Todas estas listas vêm tarde, mas mais vale tarde que nunca. Mas acho muito importante esta tónica nas mulheres que se destacam e, não sei, se é outra vez a nossa história de mulheres cuidadoras e este ano ter sido particularmente dado ao cuidado dos outros e do próprio. Eu acho que é isso que faz a diferença. Esta lista também não tinha tropeçado nela antes, mas eu acho que se destaca por não ser simplesmente mais uma lista da inovação ou da área de negócios ou muito, muito ligada à economia, e vai buscar aqui este lado que tu falavas, de lado mais cuidador, mas que vai para além disso, que vai buscar este lado de mulheres que influenciam, que usam a sua influência para um bem maior, para ter impacto, para criarem mudança, para gerarem mudança e para terem e fazerem a diferença realmente. Eu acho que essa é a parte mais inspiradora ou mais interessante desta lista, que vai buscar, que destaca o ativismo. E nós já aqui falamos, entretanto, do ativismo e da importância que tem ganho e a relevância que tem tido em termos de sociedade, e vemos isso também nas novas gerações a ficarem por aí. Mas isto vai buscar esse ativismo no lado mais feminino, e se calhar também porque há realmente essa preponderância de serem as mulheres com as suas marchas, não é? Com a sua Women March, que nos traz isso, que nos traz maior incidência, maior impacto neste ativismo pela sociedade. E essa é a parte que eu acho de louvar nesta lista. O que eu também achei interessante na lista é que não só tens líderes, como por exemplo a primeira... Agora, diz-me, primeira-ministra?
Como é que... Eu escrevi primeira-ministra, portanto... Vamos a isso, não é? É. Porque há todas essas dúvidas da língua que não acompanha. Por um lado, tens, obviamente, pessoas em lugares absolutamente de exceção, não é? Que ainda, infelizmente, são de exceção. Até estranho não ver aqui a Jacinda, a nossa Jacinda. Mas temos a primeira-ministra da Finlândia. Mas depois também temos pessoas, e eu quero destacar aqui uma, que é Rina Akhter, uma senhora do Bangladesh e que basicamente é uma antiga trabalhadora do sexo. Portanto, uma pessoa absolutamente normal, dir-se-ia que se calhar até recorreu a este tipo de trabalho porque não tinha outro tipo de possibilidade, não é? E o que é que ela descobriu? Descobriu que durante a pandemia as antigas colegas dela estavam sem trabalho e estavam sem comer e sem poder alimentar os filhos. E organizou refeições para estas pessoas. Portanto, tens liderança e tens iniciativa e tens arregaçado das mangas em vários níveis, não só num nível se calhar debaixo de holofotes e que tiveram uma carreira assim brilhante, também tens pessoas que simplesmente tiveram a iniciativa de fazer qualquer coisa tão simples e tão impactante na qualidade de vida e tão life-changing. Nós adoramos dizer estas coisas assim em inglês, porque basicamente estamos cansadas e não nos ocorre. Em português, por isso é que tem o herói não cantado, ou a heroína não cantada, no caso. Peço desde já desculpa. Mas aproveitando a tua deixa, lanço também aqui mais um chavão, que é esta ideia de soft power, que eu acho que se calhar está muito associada à forma como as mulheres lideram, ou como muitas mulheres, ou como será mais natural para muitas mulheres liderarem, e que é isso que tem a ver também com esta maior empatia, sintonia, identificação, sensibilidade com o que as rodeia, e que depois é menos, como dizer, agressivo na forma como movimentam, como movem as massas, como conseguem gerar ali seguidores e como conseguem fazer com que essa sua visão depois seja abraçada por outras pessoas e, portanto, eu acho que acabas por ter mais sucesso, e se calhar mais sucesso ao nível da comunidade, a níveis se calhar mais pequenos ou mais contidos, mas se calhar com um impacto maior por causa disso, porque há um envolvimento, há aqui um alavancar da força do grupo depois. Eu acho que as mulheres acabam por ter esse superpoder que permite inspirar, que permite envolver, que permite fazer com que depois o grupo seja mais forte e ter um impacto aí, ou conseguir ter um impacto bastante positivo por aí. Sobre a questão do soft power, queria aqui destacar uma das nomeadas, que é uma senhora de 82 anos, chamada Bilquis, e desculpem se eu estiver a assassinar o nome da senhora, que é uma senhora indiana e que fazia parte, ou faz parte de um grupo de mulheres que protestam pacificamente contra um projeto de lei com o qual não concordavam. E essa pessoa transforma-se na imagem desse protesto. Portanto, de novo, não precisas de ser jovem, brilhante, bonita, ter andado em universidades de renome e ter uma carreira absolutamente fantástica para poderes vir a ter um impacto muito significativo na comunidade que te rodeia e se calhar até mais além disso. Outra coisa que me ocorreu enquanto tu falavas sobre os superpoderes das mulheres, aqui há uns anos, se calhar já há uns 20 anos ou assim, portanto é um livro que não é recente, emprestaram-me um livro que me marcou imenso, que é qualquer coisa, o título é qualquer coisa como Matem as Mulheres Primeiro, que é bem forte. Eu vou ver se o encontro para pôr nas show notes, porque se puderem, vale a pena ler. E então, eu agora vou falar de memória e todos sabemos como está a minha memória. Portanto, perdoem-me qualquer detalhe que possa não ser absolutamente exato, mas a imagem geral
acho que é um jornalista ou uma jornalista, não sei ao certo, já nem me lembro do autor ou autora, só me lembro do título, lá está, que vai investigar o grupo terrorista alemão Baader-Meinhof, vai investigar o grupo terrorista italiano, ajuda-me, das Brigadas Vermelhas, se não me engano, estes dois nos anos 70, e vai investigar o IRA, Irish Republican Army, e desculpem outra vez, mas enfim. Acho que não é, sim. Estou. Tenho tido noites interrompidas, lamento. E basicamente o ponto de partida e de chegada, que é amplamente documentado, é que nestes 3 movimentos as mulheres eram de longe muito mais focadas, muito mais focadas no objetivo, focadas no treino, focadas na execução do plano, focadas em tudo. E por isso é que acho que às tantas há alguém que diz: se por acaso vocês se depararem com uma situação em que têm um terrorista e uma terrorista, ou pronto, estou a falar assim por alto, matem a mulher primeiro, porque a mulher vai ser muito mais focada. E claro, enfim, não quero dar uma pinta negativa à coisa. O que eu quero, vale a pena, primeiro vale mesmo a pena ler o livro, porque enquanto que se calhar no caso do grupo Baader-Meinhof era terrorismo por terrorismo, e nas Brigadas Vermelhas era um terrorismo de alguma ideologia, mas ainda assim terrorismo. No IRA, eles, apesar de terem tido várias vítimas mortais, eles eram muito focados em avisar. Portanto, eles queriam espalhar o terror, mas não necessariamente matar alguém. Portanto, eles avisavam sempre. E essa parte para mim também foi muito interessante ler, porque deu para perceber, para entender muito melhor porque é que havia um recurso à violência, que eles não queriam que fosse uma violência tanto contra as pessoas, mas mais contra, se calhar, as infraestruturas. Portanto, enfim, de qualquer forma, não é bem o nosso tópico, mas eu acho que vale a pena ler o livro por causa desse reconhecimento, desses superpoderes das mulheres, porque aqui é a mesma coisa. Tu tens pessoas, sei lá, por exemplo, esta senhora Bilkis, que tem 82 anos, que se calhar preferia ficar em casa sossegada, a ler ou a tricotar, ou estou a falar, obviamente, mas se calhar preferia ficar sossegada em casa, na vida dela, e em vez de ficar sossegada em casa vai fazer um protesto pacífico. Ou outra senhora que se calhar podia dar-lhe uma de ficar na dela sossegadinha, não tinha condições, e vai organizar refeições para quem precisa. E portanto, isto, muito do drive que as mulheres têm, desta força que as empurra para fazer, em geral, fazer coisas boas. Eu acho isto absolutamente espetacular. Isso faz-me pensar, será que é sempre esse o gatilho? Ou na maior parte dos casos, esse sentir que estás a fazer algo pelos demais, pelos outros, por alguém que não tu, porque se nós pensarmos de um ponto de vista individual, e as nossas lutas internas com o ócio e o autocuidado, adoro o autocuidado, que é a tradução livre do self-care, não é? E a dificuldade que nós temos em pôr-nos em primeiro lugar e saber que depois na vida real, digamos assim, ou na vida mais profissional, mais exterior, de projeção exterior, que para vencer, para subir, para teres visibilidade, se calhar precisas tradicionalmente de mais agressividade, de ser mais egoísta, se calhar, e portanto não haver tantas mulheres em posições de liderança. Achas que há aqui uma mudança, um assumir, não mudança no estilo, mas um assumir que o estilo tradicional, o estilo mais natural das mulheres, que é pensar numa visão que vai para além do seu interesse próprio, que tem mais este lado de construção, de melhorar a vida dos outros também. Achas que estamos perante isso, que estamos perante uma mudança de mentalidade cultural em que
depois há espaço para listas como esta, em que se destaca a influência e que se faz uma lista de 100 mulheres com um direito próprio para serem celebradas e para serem divulgadas como exemplo e para inspirarem outras mulheres e os homens também. Mas achas que há isso? Achas que se calhar estamos num ponto em que começa a haver reconhecimento deste soft power, deste estilo de liderança, desta forma de estar e dos benefícios que isso traz para a sociedade como um todo? Eu acho que sim. Enquanto fazias a tua pergunta, eu entendi várias coisas diferentes. Entendi várias coisas diferentes e pensava, não, sim, não. E depois percebi qual era a tua pergunta e sim, acho que sim. Acho que existe agora uma abertura. Será porque é mais politicamente correto? Não sei, mas acho que existe uma abertura que não havia tanto antes. Uma abertura para este tipo de influência e para este estilo, para o reconhecimento de um impacto que não é necessariamente traduzido em dólares. Eu acho que é mais isso. Mas que também é. Também. Mas é em segundo plano. Mas não é necessariamente traduzido em dólares. Sim, claro que traz benefícios e se tivermos que usar dólares para... Como métrica. Sim, como métrica, encontraremos esses dólares, mas não é o principal fator de sucesso aqui. Ou seja, não precisas de fazer no mínimo, ter um lucro no mínimo de, ou poupar no mínimo não sei quê, ou ter ganho no mínimo não sei quê, Portanto... Sim. E acho que isso é uma coisa, acho que é um bom princípio, porque nós temos um problema muito sério, que é que continuamos a avaliar o crescimento e a prosperidade de um país com base no índice, que é o PIB, não é? Que é um índice que é absolutamente venenoso, que é um índice baseado em crescimento constante, sendo que nós não temos possibilidades de ter um crescimento quantitativo constante. A terra é finita, os recursos são finitos e depois há outro problema no PIB, que é tanto entram as transações com coisas positivas para o PIB, como entram as transações com coisas negativas. Nomeadamente, um exemplo simples é a empresa que vai limpar uma grafitagem numa parede, que é uma coisa negativa neste caso. Não estou a dizer que todo o grafite é negativo, estou a dizer que esta pichagem pode ser de facto negativa, não é? Pode ser um vandalismo. Portanto, a empresa que vem e que vai limpar emite uma fatura, há de haver uma transação e essa transação também é contabilizada como uma coisa positiva, sendo que não é uma coisa positiva. Portanto, temos um problema que eu espero que esteja agora aos poucos a ir mudando, não é? Esta percepção de que não é preciso sempre mais e mais e mais, não é preciso crescer, o PIB não tem de crescer todos os anos. O mais importante é encontrar um equilíbrio e viver. Portanto, já há muitas propostas. Eu estudei tudo isto quando estive a escrever a minha tese, a minha dissertação de mestrado, que depois, enfim, nunca avançou, mas adorei. E está finalmente a ser usada. Eu sempre achei muita graça a isto, só que depois eu falava e as pessoas todas achavam que eu era assim meio... Se gostas de trabalhar para o bono, bom para ti. Eu cá não sei o quê. O que eu ouvi. Ouvi muitas vezes isso. Mas, sim, pessoas que me faziam sentir particularmente mal por eu achar que estas coisas eram válidas. Mas há outras propostas de índices com métricas que são diferentes, que se calhar índices, por exemplo, que avaliam a disparidade entre os mais ricos e os mais pobres, índices que avaliam também os impactos sobre o ambiente. Portanto, existem outros índices alternativos que já é a altura de começarmos também a dar-lhes mais palco e mais holofotes. E pronto, por isso acho que sim, acho que estamos numa mudança de paradigma, devagarinho, mas temos de começar por algum lado. Sim, eu não sei se nesse aspecto é assim tão devagarinho, porque a verdade é que, ou se calhar somos nós que estamos mais atentas, talvez, mas eu vejo dois caminhos, ou aqui duas forças,
que me têm parecido mais evidentes e que têm ajudado a dar visibilidade ao impacto positivo que as mulheres têm. Se não entrarmos na questão empresa, mundo, cultura empresarial, mas já pela parte do impacto na sociedade. E eu acho que tem a ver... Há aqui duas forças que eu tenho visto. Uma é uma pressão, que eu acho que existe e que se tem tornado mais premente, mais forte, para marcas, empresas, instituições, governos, o que seja, darem palco e visibilidade às mulheres e aos seus projetos e ao seu impacto. E quando falamos de instituições, por exemplo, e pegamos no exemplo desta lista hoje, a BBC também tem tido muito má imprensa em relação a questões de igualdade de género, não é? Tem saído nas notícias exatamente por não exemplo. E se calhar houve algumas conversas internamente para se perceber como é que poderiam alterar essa sua reputação, essa sua imagem, ou limpar um bocadinho a sua imagem. E, portanto, eu vejo essa força como mais presente, que tem ganho algum dinamismo. Mas, por outro lado, também vejo que, se calhar, há mais interesse da própria sociedade e há uma evolução em termos de tendências que mostram alguma mudança, que mostram alguma abertura para se promover aqui um bocadinho mais de igualdade. E vemos, por exemplo, em termos de literatura, os livros menos estereotipados, se pudermos dizer, e alguns dos livros que nós temos comentado entre nós, por exemplo, o que nós demos às nossas filhas, histórias para adormecer, para raparigas rebeldes, creio, algo assim, que é uma lista de biografias muito curtas, mas que ajudam aqui a iniciar uma série de conversas sobre mulheres, 100 mulheres que tiveram impacto na sua área de atuação, na sua área de trabalho, na sua área de interesse. Na moda, os bater de diferenças, o surgimento de algumas tendências mais de unissexo, de uma forma mais deliberada, de teres ou marcas que deixaram de ter roupa para menino, roupa para menina e passaram a ter roupa para criança, ponto. Todo o esforço de promoção de estudo e de saídas profissionais ligadas a STEM, não é? As áreas mais tecnológicas, as nossas tão faladas cotas, ou seja, há aqui mudança, não é? Há aqui muitas áreas que mostram, que tentam chegar aqui a um equilíbrio, tentam retirar aqui alguns dos preconceitos ou esbater ou eliminar alguns dos estereótipos, e que me parecem esta segunda força em conjunto com a pressão institucional, digamos assim, que falava em primeiro lugar, e que podem estar a impulsionar esta maior visibilidade e o reconhecimento, então, pelo papel impactante, decisivo que as mulheres têm na sociedade e no mundo. Sobre aquilo que estavas a falar, enquanto falas vão-me ocorrendo ideias e depois lembro-me tipo de uma. Mas esta manhã estava a ver o Instagram e vi... Eu nunca vejo o Instagram, ok? Nunca. Pronto, nada, ok? Mas estava a ver e sabes quando aquelas pessoas fazem um repost ou partilham nas stories um post, nananana, lá fui eu a carregar nos quadradinhos um atrás do outro e fui dar ao Target, a cadeia de supermercados norte-americana, que estava com um takeover por uma pessoa, agora não me lembro, eu vou tentar pôr o link também nas show notes para verem por vocês próprios. E é muito engraçado porque o post começava com uma fotografia de uma Barbie negra e perguntava: os teus filhos têm bonecas negras? E eu continuei a ver, não sei o quê, e é curioso ver que o próprio Target, para além dessa questão de eliminar roupas de meninas, roupa de menino, não sei se o Target em si propriamente já fez isso, mas eu tenho a sensação que já tem gender neutral, também está
entrar por este tipo de ações. Porque se nós formos pensar, é evidente que uma figura pequenina no seu canto pode ter um grande impacto na comunidade. Mas não há dúvida que uma grande cadeia de supermercados, uma grande multinacional, uma grande empresa, basta mudar, sei lá, uma décima da sua atitude, não é? Que tem logo um impacto absolutamente brutal. Pessoas, além de todo o impacto de relações públicas também, portanto... Não, sem dúvida, isto tem que trazer benefícios também para eles, mas... Não, estou a dizer, não pelo benefício para eles, estou a dizer não só as pessoas, não é? Não só os teus clientes, que são milhares de clientes, ou mesmo milhões, se falarmos dos Estados Unidos, mas pelo facto de depois de tudo isto ser amplificado ainda pelas relações públicas que gera, não é? Pela imprensa que gera, porque obviamente estas coisas são faladas, não é? Não é só o impacto no ponto de venda ou junto dos seus clientes, tem um impacto ainda maior, porque depois chega através de mais meios a muito mais gente. Portanto, sim, tem um impacto muito maior, claro que sim. Ainda a propósito disso, viste a campanha do Sainsbury's, a campanha de Natal, que são 3 vídeos, eu ainda só vi 2, quando eu vi só havia 2, em que é uma conversa telefónica entre um filho e uma mãe, ou entre uma mãe e um pai, e depois com imagens a acontecer, mas basicamente aquela conversa telefónica que tu podias ter com a tua mãe ou com o teu pai, não é? A dizer, eu vou para casa no Natal, não sei o quê, vais fazer o teu gravy, nananã, nananã. E um dos vídeos mostra uma família negra. Okay. Uma família negra, feliz, sabes, normal. E isso gerou uma brutal reação no Reino Unido. Da parte dos racistas, que perguntavam onde é que estava o White Christmas, entre outras coisas horrorosas. E depois houve lá o grande insulto que foi, não é? Retratarem uma família negra como uma família com mãe, com pai, com crianças que adoravam os pais, crianças adultas, não é? Portanto, filhos adultos que adoravam os pais e que podia ser perfeitamente a tua família, não é? E teve um impacto brutal, por um lado muito positivo dentro das pessoas que acharam, sim senhora, já não era sem tempo, e um impacto igualmente brutal em todas aquelas pessoas que revelaram o racista que tinham dentro de si. Mas sem dúvida que o Sainsbury's a fazer aquele tipo de campanha tem um impacto diferente daquele que teria se calhar a loja do bairro. Sim, tem esse impacto diferente. A questão é depois no imediato. Onde é que tu vais melhorar mais vidas, não é? Ou seja, onde é que tu vais ter um impacto mais... E por isso falávamos de algumas destas mulheres que fazem a lista deste top 100 de mulheres influenciadoras e inspiradoras da BBC, que é isso, que são projetos locais, muitas das vezes, porque é um resultado imediato, muito concreto, muito tangível e muito da vida, do dia-a-dia de pessoas que estão ao teu lado. E isso é interessante depois ver como isto ganha essa dimensão e ganha um enquadramento de movimento, porque é o paying forward, não é? Se pensarmos porque gera essa energia, esse sentimento e essa vontade também nos que são tocados dessa forma. E é muito importante dar palco a estas iniciativas. Portanto, não é só a vacina de Covid que é falada todos os dias, a toda a hora, em todos os boletins noticiosos, mas é também a senhora que foi fazer refeições para as prostitutas do Bangladesh. É muito importante também dar palco a este tipo de iniciativas e valorizar e mostrar que nem tudo se resolve nos clubes de rapazes, nem tudo se resolve. Às vezes a política simplesmente não consegue acompanhar e tem que ser estes movimentos de grassroots que alertam também. Aqui dentro do grupo das 100 mulheres influentes estão as 3 fundadoras do Black Lives Matter, por exemplo, e vês muitas pessoas diferentes, ou seja, não brancas. É realmente diversa.
não é? Sim, sim. Representativa. Sim. E por isso representativa. E por isso representativa, tens mulheres brancas, sim, mas tens a atriz famosa, tens a senhora que é disabled, tens várias pessoas de véu, há até uma das pessoas que tem um véu que lhe tapa a cara toda, só se vê assim uma nesguinha dos olhos. Tens exemplos muito diferentes, muito diversos, de sítios diferentes, pessoas que se calhar aqui dentro do nosso contexto nós nunca teríamos conhecimento. É evidente que, para além da senhora, lá está, da vacina da Covid, ou a primeira-ministra finlandesa, de quem nós ouvimos falar, estão aqui pessoas que simplesmente não chegam nunca aos jornais cá em Portugal. E eu acho isso super interessante também, e aconselho toda a gente a ir ver, e para não ficar acanhada a pensar que, pronto, é preciso ser fantástica, não sei o quê, para chegar a esta lista. Sim, é preciso ser fantástica, mas todas nós somos fantásticas, não é? Mais coisa, menos coisa, vá. Todas somos super heroínas e todas temos um super poder. E qual é o vosso? Agarrem-no. Bem, perante isso eu não digo mais nada, fecha o episódio, corta, done. A Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada semana, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anita_no_trabalho, em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta, ou ainda em facebook.com/anitanotrabalho. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e instagram.com/air_billy, e Eliana Soares, marketeer e estratega em nautilo.net e instagram.com/alice_in_wonderland. Até para a semana, Billy? Não, vamos fazer uma pausa de Natal, acho eu. Sim. Portanto, vamos desejar um Feliz Natal. Vamos desejar um Feliz Natal. E estas coisas todas. O próspero ano novo sem festas. Sem convívios, sem festas, não. Mantenham-se bem, seguros, lavem as mãos e usem máscara. E não deitem a máscara no chão, tá? São natais virtuais. Tem muita gente também. Feliz Natal para toda a gente. Boas festas, até para o ano. Até para o ano.